E aí, pessoal, tranquilo? Bem, então aqui vamos mais a uma videoaula com o professor Bruno. Aê! Então vamos lá, todo mundo feliz, todo mundo empolgado, né? Já tem um tempo que vocês não escutam a minha voz, então vocês terão deleite de ouvi-la agora, explicando o conteúdo para vocês. Então aqui, o pessoal do primeiro período de Farmácia e Nutrição lá da Faculdade de São Paulo, disciplina de Processo Biológico, como dá para ver aqui no meu slide de abertura, vamos lá falar sobre proteínas, proteins. Mas professor, o senhor já explicou o proteins lá na nossa aula? Não é? O senhor já explicou um pouquinho dela? Opa, deu uma passada aqui sem querer, já deu um spoiler aqui. Sim, eu expliquei alguma coisa já para vocês, contudo não terminei minha explicação, então eu irei concluí-la agora. Contudo, explicarei de novo tudo na íntegra para que você possa rever aí o seu conteúdo. Claro, quem já teve aula comigo, se por acaso você é inscrito no meu canal e está querendo aí ver sobre proteínas, é a primeira vez que você vai ver tudo isso, então você terá o prazer de ouvir essa aula toda na íntegra, do começo ao fim. Bem, meninos, vamos lá então. Estamos falando de proteínas, professor. Proteínas é vida. Nós, seres humanos, somos formados basicamente de proteínas. Nosso principal componente estrutural são as proteínas. Mas para nós entendermos o que são as proteínas, entendermos sua importância, como elas são estruturadas e constituídas, primeiro nós temos que ver sobre aminoácidos. Então aqui os aminoácidos, né? Falando aqui um inglês horrível. Então, o que são aminoácidos, professor? Bem, assim, antes que eu continue minha aula, vocês vão ver que vai estar um chiado meio no fundo, vocês vão ver uns estalos, né? É porque o meu microfone não é muito bom, não tenho um microfone profissional, a minha cadeira estala, eu estou com um ventilador aqui, porque você que mora aqui em Rondônia, que não é o caso dos meus alunos, sabe, né, o calor infernal que nós temos aqui é muito próximo aí do que é a superfície do Sol. Então vamos lá então, falando um pouco sobre aminoácidos. Primeiro, são compostos que apresentam a função amina e um ácido carboxílico. Isso é um ponto importante, daí é que vem o nome aminoácidos. Os aminoácidos, eles possuem, olha só aqui, a imagem do aminoácido, ele vai ter aqui um grupo amina, né, onde é composto por um nitrogênio e dois hidrogênios ligados nesse nitrogênio, e do outro lado aqui o ácido carboxílico, onde eu vou ter aqui a carboxila, não é? Eu tenho aqui o carbono com uma dupla O no oxigênio e ele ligado aqui a uma hidroxila também. Então aqui o aminoácido tem esse nome porque na molécula do aminoácido eu vou ter ali parte o grupo amina e parte ali o grupo funcional do meu ácido carboxílico. E depois eu tenho aqui o meu radical. Então aqui esse radical é a cadeia carbônica que se estende logo em seguida, né, onde ela pode assumir várias configurações e ela vai ser um dos princípios de diferenciação também de um aminoácido para outro. Então aqui o principal conceito de aminoácido é o que? É que ele apresenta a função amina e também ali a função do ácido carboxílico. Então eu tenho aí duas funções orgânicas presentes na mesma molécula. Bem, então eles são monômeros das proteínas e dos peptídeos. Professor, o que é um monômero? Um monômero, ele é uma unidade que vai constituir um polímero. Então, né, professor, ficou na mesma. Quando eu falo em monômero, ele é como se fosse uma parte, ele é uma molécula, vamos explicar aqui de uma forma mais simples, ele já é uma molécula por si só, ele é uma molécula química por si só. Contudo, ela se liga em outras moléculas, formando uma molécula maior. Então, esse monômero, ele é uma molécula química, vamos entender como uma molécula pequena, que ele vai se ligando a outros monômeros, formando uma molécula maior. Da mesma forma, imagine que um aminoácido, ele é como se fosse um vagão, e ele vai se ligando em outros vagões até formar um trem. Só que esse trem pode ter centenas, milhares de vagões ligados uns aos outros. Então, nós podemos fazer esse paralelo entre entender que um monômero ele é para um polímero, da mesma forma que um vagão ele é para todo o trem. Tá? Então, aqui os aminoácidos são monômeros das proteínas e dos peptídeos. Oh, professor, mas o que é um peptídeo? O que é uma proteína? Nós vamos ver mais para frente. Então, olha só, eles se ligam através de ligações peptídicas. Então,
Vamos aqui, já temos um ponto importante, o aminoácido ele faz ligações peptídicas. Já podemos entender aqui que ele faz ligações peptídicas para formar peptídeos. Então, as ligações peptídicas é um tipo de ligação que é realizada pelos aminoácidos, né? Onde ali eu tenho um processo da perda de uma molécula de água, onde o aminoácido se liga a um outro aminoácido para poder formar um polímero. Bem, isso daí eu vou explicar em detalhes como é que acontece uma ligação peptídica daqui a pouco. Não é? Então, a ligação peptídica é um tipo de ligação que acontece entre um aminoácido e outro. Não é? Então, a gente já pode fazer esse paralelo. Aminoácido faz ligações peptídicas, forma peptídeos. Outra coisa, eles podem apresentar aqui a função de um álcool ou um antiálcool. Então, eu posso ter aqui um OH ou um SH. Né? O H hidroxila hidrogênio e o oxigênio, antiálcool, SH, enxofre e hidrogênio na molécula. Então, nessa situação, eu posso ter aqui no meu radical, nessa parte aqui onde o aminoácido se estende pela cadeia carbônica, não é? Então, a cadeia carbônica se estende a partir desse carbono aqui onde está ligado o grupo amina e a parte do ácido carboxílico. Eu posso ter aqui nesse radical onde se estende a cadeia carbônica, eu posso ter ali funções de álcool e função antiálcool. Então, eu posso ter ali vários OHs, ou posso ter ali um OH, ou um SH ligado ali nessa molécula do meu aminoácido. Prosseguindo, olha só, vegetais fabricam todos a partir dos açúcares obtidos pela fotossíntese. Então, os vegetais eles têm a capacidade de sintetizar os seus próprios aminoácidos. Então, a partir do momento que um vegetal ele também utiliza aminoácidos, eles são importantes para todos os seres vivos, ele não precisa adquirir através da sua alimentação, né? Apesar que vegetais não comem, né? Bem, deixando isso de lado aqui, então vegetais, eles, né, seres autótrofos, eles produzem seus próprios aminoácidos a partir dos açúcares da fotossíntese, diferentemente dos animais. Os animais eles fabricam parte deles, outras partes eles ingerem a partir da sua alimentação. E esses que eles ingerem a partir da sua alimentação são diferentes do que eles fabricam. Então, alguns eles fabricam, outros eles ingerem. E nós, seres humanos, nos enquadramos aqui nessa categoria de animais. Alguns aminoácidos nós fabricamos e outros nós ingerimos, né? Onde tem ali os essenciais e os naturais, que eu vou abordar eles daqui a pouco, né? Então aqui já temos uma diferenciação interessante. Os vegetais fabricam todos os aminoácidos que eles precisam, nós seres humanos e os outros animais não. Parte fabrica, parte ingere. Então, eles definem aqui um ponto importante que é a qualidade da proteína. Professor, o que o senhor quer dizer com a qualidade da proteína? Quer dizer que a proteína é boa, a proteína é ruim? Não. Quando eu falo em qualidade da proteína, estou falando que na quantidade de aminoácidos que nós precisamos ingerir diariamente. Então, isso define a qualidade da proteína. Isso eu vou especificar daqui a pouquinho. E existe uma porrada de aminoácidos. Então, você vê, tem mais de 250 tipos de aminoácidos existentes. Então, você tem aminoácido pra cacete aí para dar em vender, não é? Contudo, só 20 deles são de interesse fisiológico. Então, nós temos aí que todos os aminoácidos, só 20 deles têm interesse para nós seres humanos. Então, olha só aqui. Aqui eu tenho alguns exemplos, não é, de aminoácidos. Aqui eu tenho o ácido alfa-aminoacético, que é a glicina, o ácido alfa-aminopropiônico, que é a alanina, e o ácido beta-aminobutírico, que é o ácido 3-aminobutanoico. Professor, o que essas letras gregas estão fazendo aí? Bem, essas letras gregas, elas vão indicar a posição da amina dentro da cadeia carbônica do meu aminoácido. Como assim, professor? Olha só. Vamos começar aqui pelo último. O primeiro carbono sempre vai estar ligado aqui, vai estar relacionado com o ácido carboxílico. Então, nós podemos ver aqui aqui o carboninho, olha só que bonitinho o carbono, e aqui eu tenho ele com a dupla O no oxigênio e ligado aqui na hidroxilo OH. Então, o alfa e o beta e o gama, eles vão definir aonde que o meu grupo amina está ligado nos outros carbonos. O alfa, ele é o segundo carbono da minha cadeia carbônica, ou seja, o carbono que vem logo após ao que está fazendo parte aqui da carboxila, aqui do grupo do ácido carboxílico. Então, esse que é o segundo carbono da minha cadeia,
ele é entendido como alfa, o terceiro é o beta e o quarto é o gama. Então, nessa situação, se eu tenho aqui um ácido alfa-aminoacético, eu sei que ele está aqui no segundo carbono da minha cadeia carbônica, ou o primeiro carbono após o carbono que faz parte do grupo do ácido carboxílico. Tanto é que, olha só aqui, alfa, olha aqui, primeiro carbono depois do grupo do ácido carboxílico, alfa-amino, justamente é alfa-amino, porque a amina está ligada aqui o grupo amina está ligado aqui no carbono, no segundo carbono, perdão. E eu tenho aqui, ó, beta-amino. Por quê? Porque ele está ligado no terceiro carbono. Então, beta-amino butírico, ou ácido 3-amino-butanoico, não é? O que? Butanoico, oico, que é aqui o sufixo do ácido carboxílico, né? E 3 porque é o carbono 3. Então, eu digo que é ácido 3-amino-butanoico, ou então beta-amino-butírico, que é o beta justamente porque está ligado aqui no terceiro carbono, certinho? Bem, então, nós temos essa situação aqui. Dando sequência aqui, quais são os aminoácidos? Então, aminoácidos, quais são eles? A gente tem uma porrada de aminoácidos aqui. Como vocês estão vendo aqui, são todos os 20 de interesse fisiológico para nós. Então, eu tenho aqui os 20 aminoácidos que são do nosso interesse. Então, eu tenho aqui, ó, a alanina, a valina, a leucina, a isoleucina, a prolina, a fenilalanina, o triptofano, a metionina, a glicina, serina, treonina, tirosina, aspargina, glutamina, cisteína, ácido aspartico, ácido glutâmico, lisina, arginina e histidina. Então aqui eu tenho todos os 20 aminoácidos que são de nosso interesse nessa situação fisiológico. Observe o seguinte, além do nome, o aminoácido ele tem aqui os códigos, como se fosse aqui simplificações, me fugiu da cabeça, siglas deles, lembrei agora, para poder identificá-los. Então a alanina eu identifico ela como ALA ou A, a valina como VAL ou V, a leucina como LEU ou L, e assim sucessivamente, né, para todos os aminoácidos. Então aqui olha só, aqui já está destacado aqui o radical, então aqui o radical do aminoácido, vocês vão ver aqui já está destacado, que é essa cadeia carbônica aqui. E são esses aminoácidos aqui, certo? Então, dando sequência aqui, bora lá, classificação, vamos classificar esses aminoácidos, primeiro de acordo com os grupos funcionais. Então, os grupos funcionais ali são o quê? Como é que eu vou classificá-los? Quantos ele tem? Então, eu tenho aqui um monoamino monocarboxílico. Mas, ó, professor, o que é esse ácido monoamino monocarboxílico? Vamos analisar aqui? Olha só. Opa, eu dei um soco aqui na minha mesa, não sei se vocês ouviram. Então, aqui, vamos observar esse aminoácido. Aqui é a alanina. Monoamino e monocarboxílico. Olha só, quantas aminas ele tem aqui? Isso, uma. Eu fiz essa pausa porque eu imaginei que você respondeu a minha pergunta. E quantas carboxilas ele tem aqui? Uma também, muito bem. Esses exemplos de meninos, vocês merecem parabéns. Vocês estão pegando tudo muito rápido. Então, olha só, monoamino, uma amina. Monocarboxílico, uma carboxila. Da mesma forma que eu tenho aqui, olha só. Monoamino dicarboxílico. Se o monoamino monocarboxílico é uma amina e uma carboxila, um monoamino dicarboxílico vai ser o quê? Isso, muito bem. Então, olha só, eu vou ter o que aqui? Uma amina e duas carboxilas. Então eu tenho aqui uma amina, monoamino, dicarboxílico, eu tenho, olha só, duas carboxilas aqui, que é o caso do ácido aspartico. E ainda nessa classificação tem o diamino monocarboxílico. Agora tá óbvio, né? Tá fácil. Então olha só, diamino monocarboxílico, o quê? Duas aminas e uma carboxila. Então olha só, aminas eu tenho uma, duas, e carboxila
eu tenho uma, que nem eu tenho como exemplo aqui, a lisina. Isso aqui é moleza, dá para fazer, dá para lembrar o pé nas costas. Então, continuando, eu posso classificar os meus aminoácidos também mediante as cadeias carbônicas. Por que não? Eu posso pegar eles ali conforme a cadeia carbônica presente no radical, não é a estrutura dessa cadeia carbônica, eu posso classificá-lo. Então, olha só, eu tenho os aminoácidos alifáticos, os aromáticos e os heterocíclicos. Então, ali os alifáticos, não é? São aqueles que são formados por o quê? O radical tem uma cadeia alifática. Então, olha só, é uma cadeia aberta. Então, percebam aqui que ele tem essa cadeia aberta, ela não é fechada, tá? Então, aqui, no caso da cisteína, a gente percebe uma cadeia carbônica alifática, então, uma cadeia carbônica aberta. Então, o que é o aminoácido aromático? Ah, professor, aminoácido cheiroso, aminoácido perfumado. Não. Né? Apesar que, entendeu? Aromático, cheiroso, perfumado, entendeu? Entendeu? Enfim. Bem, então, aqui um aminoácido aromático, ele é o quê? É o que possui aqui uma cadeia carbônica aqui com um anel aromático. Então aqui eu tenho a fenilalanina. Então olha só, tenho aqui a alanina e fenilalanina porque eu tenho aqui um fenil. A gente sabe muito bem que o fenil, ele é um anel aromático que possui ele uma ramificação metil. Então aqui é um fenil. Então a fenilalanina, ela é o que? É uma alanina com um fenil. Então olha só que eu tenho aqui, eu tenho o meu anel aromático, eu tenho aqui o meu benzeno. Então aminoácidos aromáticos são aqueles que vão possuir ali um benzeno, um fenil, um anel aromático, não importa como ele esteja, mas ele tem no anel aromático, ele é um aminoácido aromático. Agora eu tenho os aminoácidos heterocíclicos, né? Os aminoácidos heterocíclicos são esses daqui, olha só. Eles que possuem uma cadeia fechada, não aromática, olha só, heterocíclico, quer dizer que na minha cadeia fechada aqui eu não tenho só carbonos. Eu tenho aqui também um nitrogênio, eu tenho meu nitrogênio dentro, compondo aqui a cadeia fechada. Então, os heterocíclicos não são anéis aromáticos, são cadeias fechadas, contudo, eu posso ter aqui o nitrogênio fazendo parte dessa cadeia fechada. Então, a classificação de acordo com a cadeia carbônica são 3, e quais são? Os alifáticos, cadeia aberta, os aminoácidos aromáticos, onde eu tenho ali um anel aromático, um benzeno, nessa situação aqui da fenilalanina você tem ali o fenil, e você tem ali os aminoácidos heterocíclicos, onde eu tenho aqui, olha só que bonitinho, uma cadeia fechada. Só que ali no meio, compondo essa cadeia fechada, eu tenho ali um nitrogênio, por isso ela é heterocíclica. Bem, continuando aqui, reações. Aminoácidos fazem reações. Que reações, professor? Nessa situação aqui, eles têm um caráter anfótero, podendo reagir consigo mesmo. Mas, ó, professor, o que é um caráter anfótero? Não é uma palavra tão complexa. Quando eu falo em anfótero, eu quero dizer nisso daqui, olha só. Até esqueci de fazer aqui um barulhinho quando tá abrindo aqui. Uou! Então, eu tenho aqui uma cadeia de um aminoácido, não é? Perdão pela pausa. E aí, eu tenho aqui uma parte ácida e uma parte básica. Então, caráter anfótero é aquele que ele é ácido e básico ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele é ácido, ele é alcalino. E olha só, ele pode formar um sal interno, ou um íon dipolar, ou um zwitterium, né? Quando eu falei zwitterium, eu até lembrei de Gundam, né? Quem já assistiu aí Gundam vai entender o que eu estou falando. Então, você tem aqui um sal interno, então ele pode reagir consigo próprio. A parte ácida ela pode reagir com a parte básica, né? O ácido, a parte da função carboxila, do ácido carboxílico, óbvio, é a parte ácida, por isso que ele é um ácido carboxílico. E você tem aqui a parte básica, não é? Então, você tem essa situação aqui, tá? Então,
onde um reage com o outro formando um sal interno. E aqui ele tem uma característica interessante. Quando em solução aquosa, o aminoácido tem caráter neutro. Então, a partir do momento que ele está em uma solução aquosa, ele é neutro. Contudo, que nem é o caso aqui, a solução aquosa, que eu tenho um lado positivo, outro negativo. Tranquilo, calmo, ele assume a característica neutra, não? Então aqui ele reage, o hidrogênio aqui do ácido carboxílico se liga aqui o da amina, e ele fica com caráter neutro. Mas olha só que interessante, em soluções ácidas ele se comporta como base, então ele vira um íon positivo, olha só que legal. Então, em soluções ácidas eu tenho aqui um íon de hidrogênio, o hidrogênio que já é próprio ali liberado na solução ácida, ele vai reagir, ele vai se ligar aqui ao meu grupo amina. Então, a partir do momento que ele faz essa ligação aqui, ele se une ao grupo amina, ele faz com que o grupo amina fique carregado positivamente. Então, o meu aminoácido, ele se torna um íon positivo. Então, como ele tem carga positiva, ele vai começar a se comportar como uma base. E olha só, em soluções básicas, ele se comporta como um ácido. Então, aqui nós temos um outro ponto interessante. Em solução básica, ele só tem uma hidroxila livre. Essa hidroxila, ela reage com o ácido carboxílico, né, pegando o hidrogênio dele, formando uma molécula de água. E olha só que interessante. A partir do momento disso, ele fica carregado negativamente, né? Loucura isso aqui, loucura. Então, nessa situação, um aminoácido em solução aquosa, ele assume posição neutra, ele fica neutro. Em solução ácida, ele se comporta como uma base, porque ele se torna um íon positivo. E em soluções básicas, ele se comporta como um ácido, ou seja, aqui com um íon negativo. Então, os aminoácidos eles têm essa característica bem interessante, bem legal deles, né? E eles variam, conforme varia o pH da solução, ela transforma o aminoácido. Logo, a solução sofre uma ação diferenciada do campo elétrico. Então, o que quer dizer isso? Se a solução está ácida e eu torno ela básica, então o aminoácido ele passa de íon positivo para íon negativo. Por quê? Porque eu mudei o pH da solução. Então, a partir do momento que a solução está ácida, eu tenho aminoácidos ali dissolvidos em uma solução ácida, que nós vimos aqui anteriormente. Deixa eu voltar, olha só. Em solução ácida, ele comporta o quê? De forma positiva. Eu vou tornando ela básica, o meu aminoácido ele vai se tornando negativo. Então, ele consegue mudar essa carga dele. Então, ele consegue passar de um íon positivo para um negativo conforme eu altero o pH. E a mesma coisa é o inverso. Se eu tenho uma solução básica, o meu aminoácido ele é o quê? Ele é negativo. Se o meu aminoácido, se eu vou transformando essa solução em ácida, o meu aminoácido ele vai passar de negativo para positivo. Isso afeta o campo elétrico, ou seja, o campo elétrico, vocês sabem, eu tenho ali dois diodos, um tem carga positiva, outro tem carga negativa. E aí, conforme eu altero a solução, o pH da solução, eu posso fazer com que o aminoácido ele se direcione para o campo positivo ou para o campo negativo ali da minha corrente elétrica. E isso é uma coisa muito utilizada na eletroforese. A eletroforese, eu consigo fazer ali análise de aminoácidos através da eletroforese. Eu vou submeter ali os aminoácidos a esse campo elétrico e aí eu consigo identificá-los através do exame de eletroforese. Eu não vou detalhar muito isso porque não é o objetivo da minha aula detalhar o funcionamento da eletroforese, tá? Mas é importante vocês entenderem isso aqui, ó, que ele sofre ação diferenciada do campo elétrico. Se eu vou variando o pH da solução, eu vou transformando o aminoácido, eu passo ele de positivo para negativo ou de negativo para positivo, e isso interfere ali na influência do campo elétrico sobre o aminoácido. Continuando aqui, reações gerais. Então aqui algumas observações com o ácido nitroso, a liberação de N2, na avaliação de dosagem de aminoácido do sangue. Então eu consigo dosar, quando eu tenho ali, eu submeto ali o sangue ao ácido nitroso, ele libera ali a quantidade de N2, eu consigo dosar a quantidade de aminoácidos no sangue através do ácido nitroso.
E sobre a ação de enzimas, ele sofre descarboxilização, ou seja, ele perde ali a sua carboxila e se transforma em amina, o que faz com que tenha ali a reação de putrefação. Então, o ácido nitroso, ele reage ali com a amina, liberando ali N2, e o que auxilia quando eu quero dosar a quantidade de aminoácidos do sangue. Pego ali o sangue, taco o ácido nitroso nele, e aí ele vai liberar ali o N2. E quando o aminoácido sofre ação de enzimas, ele descarboxila ali, ele vai perdendo ali as suas carboxilas, aí ele vira só uma amina. Então ele passa de aminoácido para só amina, e nessa situação eu tenho ali um processo característico de reações de putrefação. Ainda dentro de reações, a ligação peptídica, lembra que a ligação peptídica que eu falei logo ali no começo? Então vamos lá, o que é essa ligação peptídica, professor? É a ligação realizada entre os aminoácidos. Então, olha só, o grupo amina de aminoácido une-se ao grupo carboxila do outro, havendo liberação de uma molécula de água. Então, a ligação peptídica, ela é um tipo de ligação onde eu vou ter ali o que? A perda da molécula de água quando um aminoácido se liga em outro. Vamos ver aqui? Pá. Então, olha só. Eu tenho aqui a perda de uma molécula de água. Então, a hidroxila do ácido carboxílico, ela se liga ao hidrogênio da amina, formando aqui uma molécula de água. Essa perda dessa molécula de água, olha só, segue aqui a setinha do mouse, a molécula de água sai, logo esse nitrogênio se liga no carbono, fazendo com que essas aminas se liguem, fazendo ali ligações esses aminoácidos se liguem, fazendo ali ligações peptídicas, né? Formando peptídeos, proteínas e por aí vai. E eu posso fazer o processo contrário. Eu posso adicionar uma molécula de água, e aí o oxigênio e um hidrogênio se liga aqui no carbono, o hidrogênio restante se liga no nitrogênio, e esses aminoácidos, eles se separam, vai cada um para um lado. Então, a ligação peptídica é uma reação reversível, onde eu tenho aqui a união deles, através de um processo de uma perda de uma molécula de água, ali um processo que eu posso até comparar, um processo de desidratação, e eu tenho aqui a união deles, perdão, a separação deles, quando eu adiciono uma molécula de água. A água é adicionada aqui, uma molécula de água é adicionada, ela se liga do carbono e no nitrogênio, separando aqui os aminoácidos. Então, essa aqui é a minha ligação peptídica, onde eu tenho aqui a hidroxila se liga ao hidrogênio, formando uma molécula de água, o carbono vai ficar com uma ligação sobrando, o nitrogênio também, então eles ligam entre si, formando aí uma união, opa, deu uma paradinha aqui, formando aqui uma união entre eles, formando uma ligação peptídica e formando um peptídeo. Dando sequência aqui, os aminoácidos são divididos em tipos. Faltou dar uma animada aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, são divididos em quais tipos? Eu tenho os naturais e eu tenho os essenciais. É para ter feito as imagens subir junto com as palavras. Mas eu vou consertar isso ainda no futuro, quando eu lembrar. Então, mas eu tenho a minha setinha aqui para me ajudar. Então, os naturais são aqueles que o nosso organismo produz. Então, o nosso organismo, ele tem a capacidade de produzir os aminoácidos que são importantes para nós. Esses eu chamo de naturais. E os essenciais, professores? Os essenciais, olha só, porque eu coloquei aqui um churrasco, não é? Um churrasco aqui, uma coisa que a gente não pode estar fazendo na época de quarentena, não é? Porque o churrasco, ele faz com que as pessoas se aglomerem, ou começar a passar vírus umas para as outras, todo mundo fica doente. Pior ainda, as pessoas bebem cervejas, ficam bêbadas e fazem coisas idiotas. Então, claro que não acontece com vocês, os queridos alunos, afinal de contas, vocês estão vindo aí, jamais se entregam aí a esses vícios dessas drogas lícitas, como são as bebidas alcoólicas. Então, os naturais são o que o meu organismo produz, e os essenciais são aqueles que eu adquiro através da minha alimentação. O meu organismo não consegue produzir todos os aminoácidos que ele precisa. Então, o que ele faz? O nosso organismo, o que ele não produz, ele vai adquirir através da alimentação. Então, a partir do momento que nós nos alimentamos de alimentos ricos em proteína, não é? Ele vai pegar essa, mas professor, eu preciso comer proteína, e aí? O que o organismo faz? Ele vai quebrar essas proteínas, e aí nós pegamos os aminoácidos que nós precisamos.
Não é? Então, natural, eles produtos essenciais a gente adquire através de alimentações, através da alimentação, perdão, e alimentos que possuem proteína ali. Então, vamos lá. Continuando aqui nos tipos, quais são os naturais? Esses são os naturais. Então, os naturais que o meu organismo faz o que? Ele produz. Então, eu tenho aqui a glicina, a alanina, a prolina, a serina, a tirosina, a aspargina, a glutamina, a cisteína, o ácido aspartico e o ácido glutâmico. Esses são os tidos naturais. E eu tenho aqui os essenciais, são aqueles que nós precisamos ingerir diariamente, que é o que? A valina, a lisina, a treonina, a leucina, a isoleucina, o triptofano, a fenilalanina, a metionina, a histidina e a arginina, sendo que esses dois últimos, histidina e arginina, são muito mais importantes nos primeiros anos de vida. Então, eu tenho aqui os naturais, que são esses primeiros que eu citei, que meu organismo produz, e aqui embaixo eu tenho os essenciais, que são aqueles que eu preciso adquirir ao longo da minha alimentação, certo? Então, eu tenho esses dois tipos aqui. Continuando, quanto ao pH, eu posso classificar os meus spoilers, voltando. Eu posso classificar o meu aminoácido quanto ao pH. Eu tenho aqueles que têm um pH mais ácido, tendenciam a ter um pH mais ácido, que é o ácido aspartico e o ácido glutâmico. Eu tenho aqueles que tendenciam a ter um pH mais básico, que é o caso da arginina, histidina e a lisina. E eu tenho aqueles que são entendidos como neutros, que é a alanina, a aspargina, a cisteína, a fenilalanina, a glicina, a glutamina, hidroxoprolina, isoleucina, metionina, polina, serina, treonina, triptofano, tirosina e valina. Então, esses aminoácidos eu posso classificá-los também quanto pH. Né? O ácido aspartico e o glutâmico, né? Eles têm ali duas carboxilas, então eles tendenciam a ser mais ácidos. A arginina, histidina e a lisina, elas têm ali duas aminas, essas tendenciam a ser mais básicas, e os outros têm característica neutra, certo? Então, eles são entendidos como neutros, eles têm indicado, então eles são neutros. Bem, continuando aqui, lembrando, pessoal, qualquer dúvida, tem o Classroom aí para isso, os comentários aqui também. Então, continuando aqui, vamos falar de peptídeos. O que é um peptídeo, professor? Primeiro, um peptídeo, ele é o quê? Eu acho tão legal falar essa palavra peptídeo, eu acho ela bem divertida. Então, o que é um peptídeo? Olha só, são biomoléculas que contêm de 2 a dezenas de resíduos de aminoácidos unidos entre si através de ligações peptídicas. Então, um peptídeo é quando eu tenho aminoácidos ligados entre si, formam peptídeos. Mas, professor, qual que é a diferença das proteínas? Uma forma de nós diferenciarmos peptídeos de proteínas é que os peptídeos são muito menores. Então, os peptídeos eles são menores do que as proteínas. As proteínas são moléculas gigantes, moléculas enormes, muito grandes mesmo, na casa dos bilhares. Os peptídeos, eu tenho ali, alguns são pouquíssimos aminoácidos ligados, na casa de dezenas, centenas aí. Então, os peptídeos, né, são muito menores do que as proteínas, apesar da ideia ser a mesma, né, de um estar ligado, de eu ter aminoácidos ligados entre si. Então, a proteína ela é mais complexa, ele tem todas as estruturas lá primária, secundária, terciária e quaternária que eu vou falar, quaternária que eu vou falar mais para frente. Então, eles são biomoléculas, tem uma porrada não, né, que tem ali alguns aminoácidos ligados entre si. Então, olha só, eles são quimicamente mais versáteis do que as proteínas. Lógico, por serem menores, alguns deles atuam como hormônios. Então, olha só, a citocina e a vasopressina são hormônios que eles são, na verdade, peptídeos, né? Então, são 2 hormônios aí que têm essa função. Eu tenho olfatores liberadores destes, então você tem ali os neuropeptídeos, você tem ali fatores também que liberam hormônios, como é o caso dos neuropeptídeos, neurotransmissores. Algumas toxinas também são peptídeos, alguns antibióticos naturais, alguns adoçantes também são peptídeos e substratos de proteases. Então, eles também são substratos ali de enzimas que quebram eles, né? Vamos colocar dessa forma. Então, os peptídeos, eles têm essa capacidade, não é,
de atuar em diversas formas no nosso organismo, né? A ocitocina, só recapitulando aqui, para quem ainda não sabe, a ocitocina ela é um hormônio produzido pelo hipotálamo, que está relacionado com as contrações uterinas, não é? E a vasopressina está relacionada ali com os nossos vasos sanguíneos. Bem, ele também possui uma ponta amina e a outra carboxila, que é o ácido carboxílico. Então, olha só, que é um ponto interessante. De um lado, o peptídeo, quando ele começa, ele tem ali uma ponta de amina, e onde ele termina, ele tem uma ponta de ácido carboxílico, ou vice-versa. Então, de um lado, ele é uma amina, e na outra ponta, ele é um ácido carboxílico. E ele está presente em várias drogas comerciais, como é o caso do aspartame. O aspartame, ele é um peptídeo, né? Então, o aspartame, que ele é aí bem conhecido, ele é, na verdade, um peptídeo. Outro é o Locilex, né? Não estou aqui fazendo propaganda nem nada, mas só por níveis de aula mesmo. Ele é um peptídeo, né? Ele é um medicamento aí, bem utilizado, não lembro direito o que ele faz, mas ele também é um peptídeo, né? E eles podem ser sintetizados em laboratório, como é o caso desse Locilex aqui. Ele é um peptídeo que ele pode ser sintetizado em laboratório, então tem a capacidade de sintetizá-los, ou seja, produzi-los em laboratório. Então, olha só, aqui eu tenho a glicina e a alanina, elas formaram aqui um dipeptídeo, né, que dipeptídeo glial, ou seja, uma glicina ligada a uma alanina, liberou aqui uma molécula de água. E a alanina ligada à glicina, que eu tenho dipeptídeo alagli, então, que também libera uma molécula de água. Então a gente percebe aqui o que? A diferença entre os peptídeos em a sequência com que eles estão ligados. Aqui eu tenho primeiro a glicina, depois a alanina, e aqui eu tenho a primeira alanina, depois a glicina. Mas pode entender aqui que aqui eu já tenho um peptídeo pequeno, com apenas dois aminoácidos ligados aqui, e a liberação da minha molécula de água. Dando sequência, vamos lá, aqui eu tenho já um maior, como é o caso da ocitocina, aí aqui eu tenho a vasopressina, onde eu tenho aqui também outros aminoácidos, né? Glicina, arginina, prolina e por aí vai. Então percebam aqui, olha só, eu tenho esses dois, né, que são peptídeos e, como eu já citei, são hormônios do nosso organismo.